Louvado seja engrandecido o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Estou muito alegre de estar num congresso de família. Se nós pudéssemos ter um congresso todos os dias para ouvir e também praticar aquilo que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós, para a sua família. Eu posso contemplar aqui o rosto de cada um, aqui na adoração, quando alguns entraram dentro do santuário, e é um motivo de muita alegria, porque nós somos privilegiados. Você pode dizer amém por isso? Amém! Você e eu e a nossa casa, nós somos privilegiados. Amém? Amém. Eu vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Carvalho. Eu sou diácono na igreja de Nova Vida ali em Caxias. Nosso pastor. Amém? Amém. Nosso pastor, Bispo Miguel Inculto. Envio um grande abraço, pastor Emanuel, pelo carinho, pela toda a igreja, e me confiar essa responsabilidade de tratar um dos assuntos mais intrigantes, um dos assuntos mais importantes, que é a família. A família está sob alvo de ataques, não é? Se eu falar ou perguntar aqui, se você conhece, como o nosso amado irmão estava ministrando louvor, contando dessa história desta jovem, que por motivos que não desconhecemos a sua essência, foi alvo de uma brutalidade nos dias de hoje. E você vai parar para perguntar, para assim, nossa, os dias estão maus. E realmente, amados, os dias estão de trevas, tenebrosos. E quando Deus colocou algo no meu coração, que há algum tempo nós temos ministrado para famílias, podemos ter essa oportunidade. Lá em Caxias, nós temos esse trabalho com famílias já há algum tempo. E nós estamos ali há cerca de 9 anos. E também trouxe também o nosso ministro também de famílias, Aguinaldo, da Lindéia, né? E eles desenvolvem lá, nós desenvolvemos esse trabalho de casados para sempre e paz para toda a vida, né? O curso ministrado. Eu, graças a Deus, eu posso ver aqui que esta igreja, ela abraçou este trabalho e tem sido uma bênção nas igrejas, porque nós entendemos que a igreja, ela é composta de famílias, né? Então o ministro, posso chamar assim, ministro de família, é uma bênção. O Rinaldo e a Ideia tem desenvolvido um trabalho com os casais da nossa igreja através do curso Casados para Sempre. E não é somente o curso, é a oração, a comunhão, a visita nos lares. Isso tem dado suporte e fortalecimento para a família, né, e para a igreja no seu decorrer, né? A minha esposa, sou casado com Ana Cláudia, que ela também é psicóloga, é terapeuta também de família e casal. E ela não pôde estar, ela me manda um super beijo para cada um de vocês. Ela, nesse momento agora, está tratando de assuntos do ministério, do trabalho, né? Haja vista que temos agora próximo, agora o início também das aulas do Casados para Sempre, do Paz para Toda a Vida. Então estamos fazendo uma reorganização de todo o trabalho e por esse motivo ela não pôde estar presente. Quem sabe uma outra oportunidade ela vai estar aqui. E eu transmito em nome de Jesus. Tenho 3 filhos,
Felipe, Samuel e Maria Luísa, que também fazem parte desse trabalho. O ministério, ele não é sozinho. Então a família faz parte desse trabalho, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu não vim aqui hoje para fazer, você rir. A minha vinda aqui hoje é para que cada um de vocês possam refletir e praticar os ensinamentos que não são do Alexandre. Podem até ajudar, mas o mais importante é a essência na palavra de Deus. E isso vai trazer uma transformação para os dias de hoje. Então nós vamos conversar nessa noite e falar um pouco do que as famílias têm atravessado durante alguns séculos. E você pode perceber que o tema que a igreja do Cordão Rosa, que com muita sabedoria e pela própria experiência de que trazendo a família para dentro dos muros. Isso traduz uma segurança. Pelo que é só ligar a televisão. Nós ligamos a televisão desde da parte da manhã, 6 horas da manhã, e as notícias parecem que são sempre as mesmas. As notícias, elas parecem não ter, parece que semana passada é a mesma notícia. Então, amém? Amém? E essas notícias parecem que elas só mudam de dia. Filhos contra os pais, pais contra os filhos. Se fôssemos falar aqui de todos os problemas e as dificuldades e os desafios da família, nós ficaríamos aqui um ano e não esgotaríamos esse assunto. Porque nós vivemos num mundo que é do maligno. Tudo aquilo que está no mundo tenta, com todas as suas armas, destruir a sua família. Nesse mesmo momento, enquanto nós estamos aqui refletindo e receber de Deus as exortações da palavra de Deus, nesse mesmo tempo, nós viemos hoje de um sepultamento lá em Duque de Caxias, um jovem de 21 anos que houve um acidente de moto, estava junto com a sua namorada. E ele veio a falecer instantaneamente. E ela está internada ainda no hospital de Saracuruna. E a gente pode perceber a indignação de muitos jovens. Esse jovem, ele era torcedor do Vasco. E o cemitério estava tomado de jovens. 16, 17 anos. E ele era líder dessa torcida com 21 anos. Alguns da família dele, alguns, estão na igreja. E é isso que nós vamos tratar hoje. Eu preciso da atenção de vocês, para que alguns assuntos muito importantes precisam ser falados aqui. Porque há necessidade hoje de se tratar um ferimento, há necessidade de tocar na ferida para que Deus possa vir e fazer o seu tratamento de cura. Há famílias, casais aqui que estão aqui e que não sabemos e que não puderam estar aqui, que estão passando momentos de dificuldades. Haja também nós
vamos passar por todas essas dificuldades. Já é um desafio você sair do lar e se unir a uma mulher, e é um grande desafio. Então, nessa noite, nós vamos pedir a Deus essa direção. A igreja tem sido atacada, queridos. Eu, quando falo igreja, eu falo igreja templo. Você que está sentado aqui nesse momento, há um conluio, há uma arquitetura de Satanás para destruir a minha e a sua família. Mas nós temos uma arma poderosa que se chama a palavra de Deus. Essa arma é poderosa para destruir principados e potestades. Amém? Amém. Eu quero, não sei se já está pronto a mídia, eu vou passar um vídeo, não se escandalizem, é uma realidade. O vídeo, ele vai traduzir um pouco do que acontece com as famílias de hoje, para que a gente possa entender o pano de fundo dessa destruição, desse caos que está se instalando dentro das igrejas, dentro das famílias que compõem igrejas. E há uma necessidade urgente, queridos, com que a gente possa entender o propósito de Deus na minha e na sua família. Amém? Pela primeira vez, a família tradicional, casal com filhos, não reina absoluta nos lares brasileiros. Está presente em 49,9% dos domicílios. Em 1980, estavam em 70% e 100%. Acho que a nossa união é calcada respeitando as nossas diferenças, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer sozinho. E acho que essa é a forma que a gente está conseguindo ficar junto até hoje. Até mesmo esse tipo de família mudou. Os filhos do casal não são recebidos só pelos pais. Já tem a companhia dos filhos só do pai e dos filhos só da mãe. É o que os especialistas chamam de família mosaica, refletindo o aumento dos divórcios e dos recasamentos. A opção de não ter filhos já não causa tanto estranheza. São 2 milhões de casais que trabalham e decidiram não deixar herdeiros. São chamados DINKs, nome dado pelos americanos a esse tipo de família, em que há 2 rendas e nenhum filho. Há também as mães sozinhas. Há tempos atrás, boa parte era formada por mulheres separadas. Atualmente, há mulheres que querem ter seus filhos sozinhos, sejam adotados, sejam por inseminação artificial. E há os pais sozinhos com filhos. São poucos. Estão presentes em apenas 2,3% dos lares. Mas em 2000, estavam em 1,6%. Pedro não é um filho natural meu. Assumi o terceiro, os 4. Eu assumi quando tinha 1 ano de idade. E é como se fosse. Entrou na turma e está do mesmo jeito. E ele fala, você não é meu pai? Eu falava, não, meu pai, eu sou mais pai seu do que os outros. Do que sou os outros disso. Porque eu não tenho obrigação de ser. Sou o que amo. E você é meu filho criança. Os casais gays pela primeira vez aparecem nas estatísticas de um censo demográfico. São apenas 60 mil, menos de 0,1% dos arranjos. Especialistas acreditam que esse número deve ser maior, mas o reconhecimento dessas uniões ainda esbarra no preconceito. Enquanto isso, a busca da privacidade e o aumento da expectativa de vida criaram um exército de pessoas morando sozinhas. De um lado, os jovens adultos procurando a independência nas grandes metrópoles. E de outro, os mais velhos, principalmente as mulheres que vivem até 7 anos mais que os homens, engrossam a estatística. São 7 milhões que vivem só no Brasil. Essa vida mais longa, em 1940, vivia-se até 45 anos. Hoje, vive-se até 73 anos. Trouxe de volta 3 e até 4 gerações vivendo sob o mesmo teto. E por aí vai.
Uma família se adaptando às mudanças e provocando mudanças. São casais dividindo a responsabilidade do lar. É tudo muito natural, nunca sentou para discutir quem é o responsável pela casa, quem é o responsável por uma ou outra função. Foi uma divisão natural e a gente nunca precisou conversar sobre o assunto. Os que moram juntos, mas não são parentes. Diga, por exemplo, com amiga. Amiga? Amiga. Não pode ser amiga. Não, claro que é amiga. Amiga é namorada. Você namora? É sempre assim. Os casados em casas separadas e os filhos que vivem em duas casas. Uma decisão quase natural, a ideia da guarda compartilhada, porque para mim isso já era bastante natural. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos e cresci assim. E acho que a melhor lição para os filhos é que eles tenham contato, tanto com o pai quanto com a mãe. Para a gente isso se tornou natural. Tão natural que eu faço isso há 7 anos e a minha irmã acabou de se separar e vai usar o mesmo esquema. Qualquer problema que a gente tenha, qualquer dia a gente senta, conversa, negocia, e sempre pensando no melhor para os nossos filhos. Já se consegue relacionar os 19 laços de parentescos diferentes, tentando acompanhar essas transformações que não param de acontecer com a multiplicação da família brasileira. Hoje em dia a gente ainda não tem como mensurar esse fenômeno no Brasil. Estamos caminhando para isso, estamos estudando para que as nossas pesquisas possam retratar essa realidade, mas a gente já conhece por meio de outros estudos que a existência desse tipo de casal. São pessoas que têm um compromisso afetivo, que se consideram um casal, mas vivem em domicílios separados. Amém? Puderam perceber alguma coisa ou algo diferente? Comece a pensar. Hoje é noite de reflexão. Reflexão, ele tem que gerar mudanças. Nosso grande desafio pode colocar para mim o primeiro ponto, por favor. Esse grande desafio do cuidado ao descaso, uma questão de fé. E aí a pergunta aqui, primeiramente, antes de você falar para a pessoa que está ao seu lado, eu me fiz essa pergunta. Enquanto nós estávamos cantando aqui, quando nós olhamos para dentro da nossa casa, como eu tenho cuidado da minha família? Como eu tenho me aplicado e zelado pela minha família? E essa é uma pergunta que eu estava essa semana conversando com a Ana, minha esposa, e falando e tratando de assuntos em relação a várias situações dos nossos filhos. Nós temos um casal de filhos, o caçula, o Samuel tem 6 anos. Né? Aí juntando com o meu, o Daniel, o filho do Aguinaldo também, que é uma bênção. Graças a Deus que o nosso pastor colocou aquela pilastra redonda. E aquelas pilastras ali conhecem o nome de Daniel, Samuel, Gabriel. E se tratando desses assuntos, tratando de filhos, o nosso caçula, ele no momento de oração, no aniversário da minha esposa, e ele orou dizendo assim: não, eu vou orar por vocês, pai, eu vou orar. Nós estávamos almoçando, íamos almoçar, ele começou a orar: Senhor, abençoa, 6 anos, faça minha mãe abençoada,
em tudo que ela fizer, que ela seja bem sucedida. Aí todo mundo parou aquele momento ali, houve um silêncio na sala, e olhamos para ele e ele declarou isso, né? Seja bem sucedido naquilo que fizer. Esse é um grande desafio hoje das famílias. Nós, nos tempos, desde seus primórdios, a família, ela aconteceu mutações, variações, desconstrução da família tradicional. E ela continua ainda. Você viu que a mulher, esse vídeo, eu estava em discussão, e dentro da área, como eu sou advogado e também sou terapeuta de família e casal, eu atendo na parte jurídica, família, e também nós fazemos o atendimento a casais e a famílias. E quando você se depara com algumas situações, como a que você pôde ver e conhece também vários, há uma grande dificuldade, porque os nossos filhos, quem tem filhos aqui? Na sua grande maioria, né? Quem são casados, a sua também, sua grande maioria. Mas também tem as novas famílias também, e a igreja também. Como cuidar de um recasamento, de uma mãe, você pode ver e analisar, também acontece. A igreja também está sofrendo com essas situações por conta desse cuidado, por conta de um descaso. Você viu o relato do rapaz? O que ele falou? Não, eu vivo uma questão de guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela só é feita quando há uma ruptura, quando há um divórcio. Então, é um caso extremo. Pronto, agora temos os filhos, e agora como cuidar deles? A mãe, que tem a guarda natural dos seus filhos, ela, um tempo após o divórcio, depois da lei do divórcio, então houve a lei do divórcio nos tempos modernos. E é justamente com essa facilidade do divórcio, é que agora você, para se divorciar, é só você ir no cartório. Não tem filhos, não tem bens, então ficou muito mais fácil. Vamos no cartório, não quero mais você, não quero olhar mais para a sua cara, e ponto final. Mas existem filhos. E é justamente isso que na guarda compartilhada fica com o pai e fica com a mãe. Só que eu vi o relato dele. Você vê, isso exemplos que nós trazemos para os nossos filhos, exemplo que nós trazemos para casa. Existem lares hoje que tem um cheiro suave, um paraíso, porque existe paz, alegria e o amor. Mas também é verdade que existem lares hoje que estão com cheiro do inferno. Alexandre, o inferno tem cheiro? Tem. Podre. Podre. Discórdia, dissensão, desarmonia. E isso vem trazendo nos relacionamentos. A questão maior hoje é como lidar com os relacionamentos. Nós temos uma grande dificuldade de nos relacionarmos. E Deus nos criou como ser relacionáveis. Tanto é que Ele criou o homem, lá no Gênesis. Deus tem tanto cuidado com o homem, que criou tudo à sua volta. Você pode dizer amém por isso? Amém. É a mesma coisa que acontece com a minha e com a sua família. Deus preparou o melhor da terra para mim e para você. E por conta do pecado, que é a separação, que é o erro, o desacerto, o erro do alvo, que tem destruído o ser humano. Lá em Caxias nós temos
antes de fazer o curso do casal, nós temos uma entrevista com o casal para saber quais são as expectativas do casal para fazer o curso. E eu dou graças a Deus por essa igreja, porque tem um trabalho com famílias, com casamento, com os filhos. Essa é uma preocupação, porque a gente vai passando os tempos e vai se deparando com novos modelos de famílias, com novos que eles chamam na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia, na sociologia, na antropologia. Eles querem dar um nome naquilo que Deus criou, que é o plano e o projeto original de Deus. Esse não pode ser mudado. Você pode ver que todas as vezes que nós tentamos adulterar aquilo que Deus fez, nós vamos sofrer. Toda forma de desobediência, nós falamos aqui, a questão da desobediência já começou lá atrás. Deus falou assim: não toque nessa árvore. Amados, nesta noite, Deus está falando para mim e para você: não toque naquilo que Ele não pediu para você tocar. Não mexa naquilo que foi criação dele. O homem no seu desejo de avançar essas novas tecnologias, o Congresso, ele vem falando de trazer essas famílias para dentro dos muros, que supostamente há uma proteção, que há uma segurança, e é justamente nesse ponto que nós perguntamos: como nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu? Deus nos inseriu numa família, e Ele já começou lá na Gênesis, lá no seu princípio. Deus é tão tremendo que Ele deixou, primeiramente, vir primeiro o homem. Primeiro veio o rascunho, depois Deus fez a obra perfeita, que é a mulher. Quando eu chutei uma mulher falar amém. Você não está ligado, irmã. Vou falar de novo. Agora você vai falar até um amém, até rachar o teto dessa igreja. Deus, no seu projeto original, querido, só para a gente dar uma relaxada, porque o tema é muito complicado. Que na palavra de Deus, quando nós nos lançamos nela, há uma mudança, há uma transformação. E como nós estamos falando como fazemos, é como se pegasse um manual, como se faz um casamento bem sucedido. Aí você pode se perguntar, né? Começa onde? Começa pelo pacto, começa pelo namoro. Hoje em dia, nós casamos, que eu digo nós, é porque eu recebo no escritório pessoas falam assim: não, eu quero me separar, eu quero tudo que é meu, porque aí é de safado para baixo. Me dá o que é meu. Na hora que ele olha para aquela santa e ele olha para aquele santo, ele começa a olhar e ver: poxa, eu quero ter filhos com você, eu quero constituir uma família para você. Você sabe por que você sente esse desejo? Foi porque Deus colocou esse desejo no seu coração, na sua essência, nesse vaso que é de barro. Deus colocou essa essência de não estar sozinho. Deus criou ela para justamente ele não ficar triste. Mas parece que durante uma caminhada do nosso relacionamento, parece que as coisas não eram como antigamente. As coisas começam a fugir do nosso controle. E nós temos assim não vou dizer assim, uma nuvem
em pensar que nós vamos resolver sozinhos. Não, pode deixar que eu não vou resolver. Os maiores problemas hoje é que nós tentamos resolver aquilo que já está resolvido. Aquilo que já está instituído. E aí nós nos deparamos com esses novos arranjos de família. Eu tenho uma reportagem que eu não quis trazer para você, porque eu amo você. Porque é muito mais chocante do que essa que nós vimos. Essa aqui é light. Está chegando o homossexualismo dentro da nossa casa. Sabe através de onde? Da internet. Das mídias. Começam a ver um comportamento por conta do descaso. E aquilo vai atravessando dias. É o que acontece nas famílias. Se hoje nós pararmos e analisarmos a questão filosófica, nós vamos observar que toda essa questão é centrada no homem. O centro é o homem. E ele ali, como sendo o centro, ele começa a dizer para Deus que questionar que até mesmo a sua criação não é uma evolução. Nós descendemos do macaco. E começa essa discussão com a filosofia, com a biologia, e querer dar nomes, e querer fazer aquilo que Deus criou. E Deus criou o de mais importante, um tesouro nas nossas mãos. E o que temos feito com esses tesouros? Nós temos deixado escapar pelas nossas mãos. É um dia aqui, é um dia ali. E para que a gente possa entender o plano de Deus, é necessário desconstruir. Diga para mim, desconstruir. Mas desconstruir o que, Alexandre? É desconstruir um preconceito que começa aqui, na mente. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no seu capítulo 12, que faz o seguinte: não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade, não minha, mas do Senhor. Amém. Começa pela transformação, queridos. Nós somos classificados pela mídia. Não sei se ultimamente você tem acompanhado que todos os dias a palavra é crise e golpe. Crise e golpe. Crise e golpe. Não se fala mais em outras coisas. E aí, nós, os crentes, estamos também com essa palavra no nosso lábio. E começamos a declarar também que o nosso lar também está em crise. Se formos analisar no seu inteiro teor, as crises já começam no casamento antes. A crise do convite, a crise da casa de festa, aonde eu vou fazer meu cabelo, aonde eu vou comprar e alugar o meu terno. Não, vamos lá na casa lá que se você levar 5 padrinhos, você ganha um terno. Já começa uma crise. Uma crise começa instalada aí. Quem eu vou chamar agora? Fala aí. Jesus, a casa de festa comporta 50. Vai ter que ser igual a arca. Glória a Deus. Jesus, como é que é isso? Quem é que eu vou chamar? Se eu chamar o fulano, o outro vai ficar de mal. Olha, cuidado que quando você fala Deus, Ele fala. E quando Ele fala, a mudança. Quando Ele fala,
a mudança. Quando o homem fala, não é mesmo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ter certeza, querido, a sua vida vai ser diferente depois desse congresso. Glória a Deus. Não é porque eu estou falando, não. É porque Ele é que quer assim. Ele desejou, é esse desejo que tem no coração de Deus. É essa desconstrução que eu estou falando com você nessa noite. Que precisamos nos desconstruir. Retirar tudo aquilo que é velho. Todo pensamento velho. Mas espera aí, que pensamento velho é esse? É a tal de síndrome de quem? Daquela mulher que era da novela, da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus funciona assim. Eu me humilho para Deus exaltar. Glória a Deus. Eu sou o último para ser o primeiro. Eu tenho que servir. Então, por conta disso, já estou até antecipando alguns pontos aqui, que o nosso tempo é muito curto, como eu falei, para tratar de assuntos tão importantes, queridos. Amém? Vamos lá. Você tem sua Bíblia aí? A Bíblia não está no tablet. Já começa por aí. Olha Deus falando aí. Fala, Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Quando você abre a Bíblia, é verdade. Quando você passa uma folha para um lado, Deus está curando. Deus está libertando. Deus está salvando. Aleluia. Passa para mim, por gentileza. Essa equipe maravilhosa aí da mídia. Louvado seja Deus. Olha o texto que diz do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta. Olha aí. Um ato de obediência e um passo de fé. Olha o que é que diz aí. Quer que aumente? Quem nunca viu esse texto aqui na Bíblia? Não precisa levantar a mão. Aqui tem escola dominical, escola bíblica de discípulo. Então faça, se matricule. No domingo pela manhã. Mas se alguém não cuida dos seus, em especial os da sua família, tem o quê? Negado a fé. E é pior do que um. Vamos ler de novo. Quero que você saia daqui hoje com esse versículo, com essa passagem no coração. Ora, se alguém, a minha versão é essa aqui, é a NVI. Mas se alguém não cuida dos seus, em especial os da sua casa, os da sua família, tem negado a fé e é considerado pior do que um descrente, do que um incrédulo, daquele que nunca leu, daquele que nunca pisou numa igreja. Amém? Você pode glorificar Deus por essa palavra? A palavra de Deus, ela exorta, ela cura, ela liberta. E eu creio que essa verdade me libertou, queridos. Essa verdade, um tempo na minha vida, libertou. O que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo e falando para Timóteo. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele estava em caminho à Macedônia. Apóstolo, ele precisava administrar as igrejas. E essa igreja foi a segunda dentro do contexto da Ásia, da Europa, pois naquela época, eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto,
que parece que está nos dias de hoje. Essa exortação de Paulo a Timóteo, Timóteo estava na cidade de Éfeso. Éfeso fazia culto a Baal, a Diana, as pseudo-deusas. Tinha culto, é porque tem criança aqui, mas era culto do sexo, paganismo. A igreja estava corrompida. E o apóstolo Paulo, você pode ver depois que essa carta pastoral, ela não é só para pastores, eu digo de igreja, mas aqueles que são líderes da sua própria casa. E quem é líder, diga amém. Amém. Quem é líder, diga amém. Amém. Eu estou escutando a esposa falando. Quem é o líder da casa? Amém. Você está entendendo agora a inversão de papéis? Por conta que nós vimos ali, a mulher, pela necessidade, pela libertação, e nos anos 60 teve a questão da pílula. A mulher começou a sair para o mercado de trabalho e assumir a função do marido. Começou ali a se instaurar uma disputa silenciosa. E é isso que eu quero que você preste atenção. Embora você trabalhe e também ajude o seu marido, ele é o cabeça da sua casa. Mas o cabeça não é aquele que fala assim: olha, faz um bife para mim agora. O autoritarismo no reino de Deus não funciona. Assim como Paulo, ele faz essa desconstrução de que se eu não cuido, esse é o fruto da fé. Nós estamos falando de cuidado nessa noite, queridos. Quando nós falamos aqui da festa, nós tratamos todos os detalhes, como vai ser. Nós temos esse zelo, esse cuidado, essa provisão de fazer conforme um plano. E é esse problema que Paulo encontrou na igreja. Esse cuidado, ele tem sido esquecido durante alguns tempos. Tem um livro que fala, é um indiano, ele é até terapeuta, Kinsey Jin, é um nome assim. Ele tem um livro, eu não sei falar direito, mais ou menos assim. Separações silenciosas. É como o glaucoma, pressão alta nas vistas, nos olhos, na visão. Ela não tem sintoma. Você começa a perder a visão sem sentir. Ela não avisa. Vai vendo a visão meio turva. É assim que o tempo vai passando. E Paulo, preocupado com o seu filho na fé, Timóteo, dessa desconstrução. O fruto da fé que desemboca na família, a priori, na construção deste relacionamento, chama-se cuidado. Pode passar para mim, querido? Eu coloquei só para efeito didático, mas essa palavra ela se deriva da palavra grega, chrono, eu, que significa ter cuidado, prover, ter consideração. E o seu significado no grego quer dizer pensar de antemão. É aí que vem a desconstrução
do pensamento anterior para aquilo que Deus quer na minha e na sua vida. Uma atenção especial de que aquilo que eu preciso é ter na minha mente o cuidado. Passa para mim, por favor. Praticamos o religiosismo e não praticamos o cuidado. Cuidar é ser a oposição ao descaso. Você já parou para analisar esse texto comigo? Que se esse cuidado que nós temos, ele precisa ter fé. A fé que gera o cuidado e o descaso gera a incredulidade. O cuidado, como nós falamos aqui, é a raiz primeira do ser humano. E quando eu olho para dentro da minha casa, essa é a pergunta. Quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para mim, eu tenho cuidado dos meus. Eu tenho colocado esforços para isso. Muitos aqui são chefes para você, de que se não cuidarmos daquilo que Deus nos deu, nós temos negado a fé. Vamos parar para analisar aqui desde Gênesis até Apocalipse. A questão de negar a fé. É uma declaração de falar para si mesmo de que o Senhor não faz parte da nossa vida. E quem dirá do nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais? Há quanto tempo você não declara uma palavra de amor para o outro? Nós estamos preocupados com as crises externas. Nós estamos preocupados com tantas coisas que silenciosamente a destruição está chegando na nossa casa. Há uma necessidade urgente para amanhã, não, para ontem, de restaurar tudo isso. É abrir mão do religiosismo. O que é isso? Não, eu vou para a igreja, eu sou líder da juventude, eu sou líder do evangelismo, eu vou à igreja domingo, eu dizimo, eu oferto, eu abro a porta da igreja, eu limpo a igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu estou falando para uma igreja que vai encontrar com o Senhor nas alturas. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. E juntos. Não adianta lutar sozinho. Quando nós declaramos que não cuidamos por conta do descaso, nós estamos trazendo para as nossas vidas uma ruptura entre o Senhor e a nossa casa. Nós estamos estabelecendo muros, não em volta da nossa casa, mas estamos colocando muros nos nossos relacionamentos. Nós estamos fazendo separação, aonde a família não se senta mais à mesa para almoçar, nem para lanchar. Amados, não abra mão do momento como esse. Eu não quero chegar aqui e fazer uma sensacionalista, mas nós viemos agora num sepultamento, onde esse jovem, 21 anos,
anos atrás também foi ceifada. Uma família que foi destruída. Mas foi destruída por quê? Foi pelo descaso. E quando acontece algo, a gente começa a procurar a quem é o culpado. E sempre quem é o culpado nessa história é o inimigo. Existem situações que é o inimigo. A gente não pode abrir mão disso e saber que existem situações que é o inimigo. Tem outras que são permissão de Deus. E a outra somos eu e você. É a nossa carne, é as nossas escolhas. Quais são as nossas escolhas? Isso vai fazer uma grande diferença nas escolhas que fazemos hoje. Agora, se fizemos escolhas erradas no passado, Deus, Ele é galardoador em perdoar. Mas a consequência disso fica, querido, no pecado. E precisamos tratar disso. Como vamos tratar o que é a oposição ao cuidado? Quando negamos a fé. Quando nós desobedecemos, nós temos aqui jovens, casais, jovens, solteiros. Promessa na Bíblia, na palavra de Deus, para honrar os seus pais. Jovens, preste atenção. Vocês também fazem parte da família. Não adianta esconder. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, mas não pode se esconder de Deus. Quando você desobedece seus pais, você está deixando também de cuidar aquilo que é mais precioso, que são seus pais. Ah, mas meu pai não liga para mim. Meu pai, ele sai 5 horas da manhã e retorna meia-noite. Nem vejo meu pai. Família dá trabalho, querido. Relacionamentos dá trabalho, cuidar. E a escolha de ter um relacionamento duradouro, isso parte não de Deus, mas parte primeiramente de nós. Se não tomarmos uma postura de dizer não. Quem viu o Quarto de Guerra aqui? Aí todo mundo, gente, que filme terrível. Meu Deus. Precisaram fazer um filme para você e eu entendermos o valor e o poder da oração. Será que é necessário partir para uma ficção para entender que a nossa família está num processo de depredação? E não estamos atentos a isso, queridos. Eu falei que essa noite é noite de reflexão. Quero ser um profeta de Deus na sua vida. Glória a Deus. Porque é uma necessidade urgente de fazer. Não negue a fé. Pedro andou com Jesus. Sabia quem ele era. E o Senhor falou para ele: você vai me negar. Nós olhamos para a Bíblia e achamos que negar a fé é algo tão simples. Nós estamos desagradando a Deus. Porque se não cremos, não temos fé. E aonde está a nossa fé? Está no curso que você está fazendo? Eu não estou dizendo aqui que você procure crescer
Você precisa crescer, mas que esse crescimento não comprometa a sua família, não comprometa o seu relacionamento primeiramente com Deus. Nós falamos lá que primeiramente, para termos um relacionamento sadio com o outro, com o nosso cônjuge, com os filhos, primeiramente nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. E se o nosso relacionamento está falido com Deus, o nosso relacionamento com o outro não vai ser bom, queridos. É por isso que há desconstrução, descaso. Nós deixamos de mão. Pai, eu preciso conversar com o Senhor agora, não, que eu estou ocupado. E eu quero te dizer uma coisa. Quando não damos a devida atenção, quando não, muitas vezes o nosso cônjuge está falando com você, você está vendo lá o jogo do Flamengo, e você está lá e a tua esposa falando, tratando do relacionamento, e falando para você, meu filho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está pensando assim, pô, o guerreiro não fez o gol, miserável. Você olha para sua esposa, ela está falando e a sua cabeça está lá. Agora vou fazer você chorar, rir um pouquinho, agora vou fazer você chorar. É assim que Deus nos vê muitas vezes. Ei, você vem falando com os lábios, mas o seu coração está longe há muito tempo. Vamos trazer o coração para perto de Deus, amados. Vamos trazer a essência do relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento com o outro vai ser... Você vai suportar o outro em amor. A gente não suporta o outro. Você imagina a mulher de TPM. Só a graça. Ela tem que estar na unção, no óleo. Maria, estou rindo. Tem que estar... quero ver da glória agora. Está esquisito, né, irmão? Meu Deus, o que é isso? A mulher é um bomba relógio. Aí você chega em casa também cheio de problema. Patrão, trânsito. O cara não depositou o salário. Aí você, miserável. Eu estava contando com esse dinheiro. É assim, mano. Você pensa que eu também não passo por isso também, não? Faço, filho. Faço também. Mas só a misericórdia de Deus para que nós possamos viver o melhor que Ele tem para nós. Passa para mim, querido, por gentileza. Aleluia. Olha aí, como resgatar esse cuidado. O fruto de uma fé que desemboca a priori na igreja. É na igreja que desemboca isso? O fruto da fé que é o cuidado. É na igreja? É onde? Por quê? Porque se eu não cuidar dos meus, o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim, tadinho. Você é pior que um crente, um descrente. Já pensou, irmão? Aí você está na sua casa lá, tem um pagode em frente lá, queimando churrasco. Eu morava num lugar, se eu fechasse a janela eu morria de calor. Tinha um bar embaixo da minha janela. Tinha um homem lá que ele parava um Fusca. Fusca é de Deus, irmão. Mas aquele ali não era de Deus, não. Só forró, velho. E forró assim, dizendo, que ela me traiu, que eu sou não sei o quê, que eu não sei o quê, que ela me traiu. Rapaz, e o cheiro de churrasco, chegava da igreja, Jesus amado, tem misericórdia. Fazendo a oração de Elias, para mandar fogo naquele carro. Meu Deus, que luta! 3 anos ali. Mas eu precisava ter um momento desse para poder sair. É o que a gente tem que entender, querido. É que a gente precisa, e quando a gente nega a fé, a gente está se esvaziando.
A nossa casa está ficando vazia. Ela tem que estar cheia da glória de Deus. Meu Deus! Aleluia! Isso é para você acordar, mas dormindo. Nossa casa tem que estar cheia. Quando a nossa casa está cheia da presença de Deus, amado. Ei, eu quero te dizer uma coisa, que a tristeza vai ter que pegar suas malas, vai ter que bater e retirar. Meu Deus! Vai dar lugar à alegria. O que acontece hoje? Eu conversei com alguns irmãos e fica assim: rapaz, deixa eu ficar fazendo uma hora aqui, que você chega em casa, eu quero chegar e encontrar a patroa dormindo. Eu falei, por que, rapaz? Rapaz, eu vou falar só para você, mas eu vou falar para a igreja lá do Porto, né, do Cordão do Rosa. O cabra, eu falo cabra porque é no sentido figurado mesmo. Não vai para casa porque a esposa pediu para ele comprar algo e ele não comprou. Você sabe como é que é homem no mercado, né? Os homens digam amém. Amém. Quem gosta de mercado, diga amém. Tá vendo? Quem gosta. Só eu que gosto, né? Eu sou o único que chega com minha esposa e fala assim: meu filho, o que você quer no mercado? Depois eu fico murmurando. Depois fala, para que eu pedi? Vou pedir para comprar um saco de cebola, aí traz o mercado inteiro, irmão. Mas é assim, querido. Estou falando para a gente relaxar um pouquinho. Mas olha aqui, é desse propósito claro. Todo casamento, todo relacionamento, já passamos da hora, tem como propósito apresentar um retrato do casamento entre Deus e a sua igreja. Aleluia. Depois você marca na sua Bíblia, isso é tarefa para casa. Isso aqui é um congresso de família. Então peço permissão ao pastor abençoado, pastor Emanuel. Trabalho para casa. Efésios 5, que é o tratado da família. Dever de casa. Não é não, chefe? Dever de casa. Efésios 5. Amém? Já diz aí, ó. Já coloquei a colinha para você. A formação espiritual do casamento. Olha aí. Como é que é isso, amado? Não é só como eu falei, né? A questão de prover materialmente. O homem é o cabeça, ele é o sacerdote, amém, homens? Amém. Ele que tem a incumbência de ensinar. Tem homem que ensina assim, né? Você não sabe ler não, sua burra. Olha, eu estou falando porque... E vou falar em crente, irmão. Rapaz, eu falo 20 mil vezes para ela não me escuta. Eu falei assim, pois bem, você falou 20, eu só precisava ouvir uma vez. Amém? Amém. Olha aí, formação espiritual do casamento. Começa onde? Na igreja? Hã? Começa onde? Vou falar de novo, o pessoal está meio... É porque acho que já são quase meia-noite já. Até uma hora, tá bom, pastor? O pastor fez assim, autoridade espiritual. Mas estamos terminando, pastor. Olha aí, que eu trouxe para vocês aqui hoje. A formação começa em casa, mas não termina por aí. O lar não pode ser mais que a igreja. Amém? Amém. E a igreja não pode ser mais do que a sua casa. A igreja não pode substituir o lar. Mas a igreja tem que estar na sua casa. Glória a Deus. Fechou aí? Olha, o pastor Emanuel vai cobrar isso na prova, hein? Qualquer pessoa que tem chegado, se chegado à fé, saberá diferenciar entre o bom e o mau caminho. E aí, como nós falamos aqui, nós precisamos romper esses maus hábitos. A
questão do religiosismo. Não é estar na igreja, é ser igreja dentro de casa. E dentro de casa, os casados para sempre digam amém. Amém. Tem que ser farol. Tem que ser luz. Tem lares aí que parece que para você entrar, você tem que é treva pura. Eu falei lá atrás que tem cheiro de inferno. Tem, querido. Tem lugar que você entra e você diz assim, Senhor da glória. Uma visão espiritual do lar, todo destruído. Nós precisamos fazer. Não só trazer a nossa família para dentro dos muros, mas é desconstruir os muros que separam o nosso relacionamento. Só assim Deus tem a liberdade de fazer o que Ele quer. Que Ele é especialista nisso, querido. Ele é especialista em restaurar relacionamento. Glória a Deus. Ele é especialista em levantar aquele que está caído. Glória. Ei, tem uma notícia excelente para você nessa noite. Se você permitir, Deus pode fazer. Se você declarar que pode, Deus pode, querido. Deus maravilhoso. Deus pode fazer. Deus pode transformar essa angústia em gozo, essa tristeza em alegria. Glória a Deus. Mesmo passando por lutas, o casamento e o relacionamento dos nossos filhos vão passar por tempestades. Mas como o Senhor fala em Naum, capítulo 1, verso 7, que Ele cria um caminho, um turbilhão na tempestade. Mas tem que ser nele. É isso que Ele está falando. Nessa formação, é um homem tomar posse de que ele é um homem de Deus. Glória a Deus. Ei, você é um homem de Deus. Você é um jovem de Deus. Você é uma menina de Deus. Você é uma serva de Deus. É essa identidade que nós vamos ver lá na frente. Passa para mim, por favor, amado. Existem várias raízes, mas as mais importantes eu não julguei. Foi pelas questões da nossa pouca experiência com famílias. E a gente pode tirar 4 raízes dessa fé duradoura. A crença. A crença está ligada a crer. Crer, fé. Amém? Vivemos de forma consistente com o que acreditamos ser verdade. É ter essa autoafirmação de que aquilo que nós estamos vivendo na palavra de Deus é verdade para mim, para você, para a sua casa, para a sua família. Essa verdade tem que trazer para dentro dos muros. É essa verdade. Nossas crenças fundamentais sobre Deus, nós mesmos e o mundo que está à nossa volta. Lares transformados, igreja forte, Portão do Rosa transformado, São Gonçalo transformado pelo poder de Deus. Eu creio nisso e eu profetizo sobre Portão do Rosa, que será luz, farol para famílias. E assim é essa verdade. A segunda raiz, querido, passa para mim, por favor. Aleluia! Olha aí o que nós falamos, a identidade. Sobre os meninos, são pequenos. São educados para ser homens responsáveis. E que se sacrifiquem. Querido, não há vitória sem sacrifício. Não há como vencer sem ter sacrifício. Sem cuidar. Cuidar também é sacrifício. É um doar pelo outro. As meninas pequenas são educadas para se tornarem mulheres generosas, idôneas. Olha aí, essas identidades devem ser modeladas, moldadas nesse dia. Por isso que o apóstolo Paulo, como eu falei aqui em Romanos 12, não vos conformeis, não nos amoldamos, não quer que vamos tomar forma desse mundo. Nós temos que ser farol, referência para aqueles. Ah, mas eu sou tão pequenininho. É por aí mesmo, querido. É através da tua casa sendo pequena que você vai ser usado por
Deus. Para abençoar sua esposa, seus filhos e quem tiver à sua volta. É promessa de Deus. Nós cantamos aqui Salmo 128, como salmista, que a sua esposa, a roda da mesa, frutífera, seus filhos. Olha aí,